depois da aula de matemática? Se já estão preparados, vamos lá fazer a revisão do nosso capítulo 1, curiosidade. Nessa semana nós estamos fazendo aí revisões para que vocês consigam aí fazer boas avaliações, para que vocês consigam relembrar dos conteúdos que nós já estudamos. Então, na aula de hoje nós vamos revisar o capítulo 1 sobre a curiosidade. Então fiquem aí bastante atentos para a gente fazer essa revista aí de novo, né? Rever de novo os conteúdos da nossa disciplina de filosofia, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje. Para relembrarmos um pouco do que nós estudamos aí na unidade 1 sobre curiosidade, o capítulo 1, a curiosidade. Nós estamos vendo aí na abertura do nosso capítulo, né? Observando mais uma vez essas imagens relacionadas à curiosidade. A gente pode ver que essa criança, né, que está logo aí na abertura, essa aqui é uma foto da criança, que não é uma imagem, que não é um desenho. Ela está demonstrando a sua curiosidade, né, tentando olhar o que tem longe, o que tem distante. Nesse capítulo a gente estudou o que é curiosidade. E na sala nós vimos que existem alguns significados para a curiosidade, que é a qualidade de quem ou do que é curioso, desejo de ver, ouvir, saber algo novo ou um pouco conhecido, interesse pelo conhecimento ou investigação de determinado assunto, é o desejo de conhecer particularidades da vida alheia. Pode ser também, né, um significado que a gente até conversou na sala, que esse seria um significado ruim para a curiosidade, que seria as bisbilhotice. Informação que traz revelação surpreendente ou interessante. Lugar ou costume típico ou insólito, em que cidade, bairro, país. As curiosidades de um lugar. Objeto raro, interessante ou original, quando a gente trata aí por exemplo, né, curiosidades encontradas em determinados ambientes. Então a gente conversou na sala sobre os aspectos envolvendo aí a curiosidade e como a curiosidade ela pode ter vários significados. Logo aí na primeira página do nosso capítulo, a gente pode ver aí o poema Quando Surge uma Pergunta. Vamos aí ler, acompanhando mais uma vez, né, ver esse texto. Você vai aí lendo de casa, acompanhando também de casa. Quando eu penso do que é feito, de onde vem, por que é assim, eu já sei, é a curiosidade. E já sinto que vou aprender algo novo que tenho vontade. E curiosidade é muito interessante. Ajuda a descobrir o mundo. E eu percebo que quanto mais eu vou fundo, mais eu me inundo de conhecimentos profundos. Quando eu sinto aquela dúvida, quando eu sinto que lá vem pergunta, já sei que estou curioso e sei que descobrirei algo precioso. Ser curioso é demais. Ser curioso é gostoso. Ser curioso me ajuda a conhecer sempre mais. Então aqui no texto ele fala exatamente a sensação do que ele sente quando está curioso e do que ele entende por curiosidade, como algo que faz com que ele consiga aprender mais, se aprofundar mais em determinados assuntos. E a curiosidade, como a gente já conversou na sala, ela é muito importante por isso, porque ela nos ajuda, nos estimula a descobrir, né? E eu citei aqui na sala várias descobertas da humanidade que surgiram a partir da curiosidade de alguém. Quando alguém foi curioso e foi fundo na busca por uma resposta, por entender o que acontecia, e assim foram feitas muitas descobertas, foram criadas muitas invenções importantes que hoje nós utilizamos. Na página 291 nós podemos ver um objeto digital, uma realidade aumentada. Nessa realidade aumentada nós podemos ver um vídeo educacional. Que curiosidade! Vamos conferir as informações apresentadas aí no vídeo. Júlio adora amigos secretos. Eles sempre deixam todos curiosos sobre quem será o nosso amigo, que presente vamos ganhar. É sempre uma surpresa. Como sempre, a família de Júlio estava organizando o amigo secreto que acontece todo ano na ceia de Natal. Agora vamos sortear os nomes. Adoro o sorteio. Sempre fico
curioso, pensando em quem será o meu amigo secreto. A minha prima Catarina. Gosto muito dela. No dia da véspera do Natal. Hoje é o dia do amigo secreto. Quem será que me tirou? Eu vou ganhar. Que curiosidade. Chegou a hora de Júlio revelar quem é o seu amigo secreto. Mas essa é uma descrição muito parecida com a minha. Será que sou eu? Sim, sou eu! Eba! Obrigada, Júlio. Fiquei muito feliz por ser sua amiga secreta. E mal sabia o Júlio que sua curiosidade estava por acabar. Catarina descreveu um mocinho muito parecido com ele. E não é que era ele? Que coincidência. Que bacana. Obrigado, Catarina. Você matou minha curiosidade de saber de quem eu seria o amigo secreto. Fiquei muito feliz. E você? Já passou por alguma situação em que ficou curioso, tal como o Júlio e a Catarina? Gente, vocês já ficaram curiosos, assim como o Júlio e como a Catarina, por algum assunto, em alguma situação que despertou a curiosidade de vocês, que vocês ficaram ansiosos para saber a resposta? Então, o que nós vamos ver aí na página 292, despertar a curiosidade. O que desperta a nossa curiosidade? Você já observou quais são os sinais que uma pessoa dá quando ela está curiosa? Será que podemos ver a curiosidade a ponto de podermos olhar para alguém e sabermos direitinho se esta pessoa está curiosa ou não? Isso acontece quando paramos para refletir sobre o que desperta ou não a nossa curiosidade. Então, se você tem uma disciplina que você gosta mais, que você se interessa mais, você pode buscar sempre conhecimento extra relacionado a esses assuntos que você se interessa. Isso aí é despertar a nossa curiosidade. Na página 293, nós podemos ver coisas que despertam a curiosidade. Quando paramos para pensar sobre as coisas que despertam nossa curiosidade, percebemos que elas não são iguais, pois algumas despertam nossa curiosidade muito mais do que outras. E há também as que não despertam nossa curiosidade. Pensar nisso é super interessante, pois nos dá pistas de como, o que queremos descobrir na vida, o que queremos ser quando crescer, o que de aprender e quais são nossas habilidades. Então, o que eu falei para vocês, se tem um determinado assunto que você se interessa, que você acha mais interessante, que quando você escuta algo sobre ele, você fica curioso, isso pode ajudar você a perceber o que você quer descobrir na vida, o que você quer ser quando crescer, o que mais gosta de aprender, quais são as habilidades que você tem. Cada pessoa tem habilidades diferentes, né? E essas habilidades, elas se complementam. Então, quando a gente tem curiosidade sobre um determinado assunto, a gente pode descobrir aí o que a gente quer ser quando crescer, o que a gente quer da vida, o que a gente mais quer se aprofundar, aprender e quais as nossas habilidades. Então, isso é muito importante, saber o que desperta a nossa curiosidade. E para finalizar esse assunto, nós vamos para a página 297, na seção Conversa Vai, Conversa Vem. Vamos retomar uma boa roda de filosofia, o que aprendemos até aqui. Então, aí nós podemos observar o que eu aprendi sobre a curiosidade. Nesses estudos, para você realizar sua avaliação, já vá refletindo o que você aprendeu sobre a curiosidade. Quais coisas geram em mim sentimentos de curiosidade e por quê? Então, você já vai pensar sobre os assuntos que despertam a sua curiosidade. É alguma coisa relacionada à ciência, aos planetas, aos dinossauros, ou à história, ou aos números, à língua portuguesa, inglesa? O que desperta a sua curiosidade? Quais coisas geram em mim sentimento de curiosidade? Por quê? E quais coisas não geram sentimento de curiosidade? E por quê? Quais são aqueles assuntos que você não acha interessante?
que quando você escuta, você não tem vontade de aprender mais, nem fica em dúvida sobre nada. Reflita sobre isso durante os seus estudos também para avaliação. E por último, eu sou uma pessoa curiosa? Como eu percebo isso? Você é uma pessoa que tem curiosidade, que se pergunta sobre as coisas, que faz muitas perguntas? Como é que você consegue perceber se você é curioso, se você se interessa por determinados assuntos? Vá refletindo sobre essas questões e também despertando aí a sua curiosidade sobre algum assunto que você acha interessante. É isso aí, gente. Vamos finalizando a nossa aula, fechando aqui mais um dia de aula, né? Eu espero que logo vocês possam estar aqui junto comigo na nossa sala de aula, para a gente poder ter nossas aulas presenciais, né? Enquanto isso, vamos estudando de casa, não vamos perder aí o foco, a vontade de aprender, tá certo? Para que a gente não perca nem um tempinho à toa, para que a gente consiga sempre estar aí estudando e não deixar os nossos estudos atrasar, tá certo? Hoje não vai ter atividade de filosofia, fica como proposta que vocês iniciem já os estudos para as avaliações que irão começar amanhã, tá bom? Não deixem de estudar, tá certo, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!